Aula 4, do piso ao teto. Olá, pessoal! Todo mundo pronto para avançar com a construção da nossa casa? Na aula número 4 da Era do Gesso, nós veremos técnicas aplicadas em diferentes partes da casa, do piso ao teto. Hoje, continuaremos a ver como as divisórias se comportam quando há portas e janelas. Você aprenderá como fazer vergas. Também aprenderemos como fixar cargas leves e pesadas nas paredes e como fazer as instalações elétrica e hidráulica da casa. Mas antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, reveja aquilo que aprendemos na aula passada. Revisão aula 3. Erguendo as paredes de gesso. Primeiro, vimos como marcar bem o local das divisórias e como conferir, sem a ajuda do esquadro, a perfeita angularidade e verticalidade dos blocos de gesso. Seguimos com a preparação da cola de gesso. Aprendemos como se ergue uma divisória, usando a cola, tomando o cuidado de sempre conferir o alinhamento dos blocos. Vimos ainda como se engastam ou como se juntam as divisórias em gesso. Confira mais uma vez. As paredes da casa popular são perpendiculares, ou seja, se encontram em forma de L ou T, formando um ângulo de 90 graus. Elas podem ser engastadas de duas maneiras. Vimos como se faz o engaste por penetração transpassante. Por penetração transpassante, os blocos cortados permitem a passagem de outro bloco, formando uma trama, como se vê. A alternância deve ser respeitada. Observe como os blocos são encaixados. O último bloco da parede número 1 é colado na parede número 2, com bastante cola de gesso. Na segunda fileira, inverte-se a parede que irá colar, ou seja, a parede número 2 é colada na parede número 1. Mais uma vez, com bastante cola de gesso. Mantém-se a alternância até a última fiada. E, finalmente, vimos como se fixam as grades de portas em madeira aos blocos de gesso, com a ajuda das mantas fibrosas. Na aula 3, nós vimos como se faz a ligação entre as divisórias de gesso e as grades de portas em madeira, tá lembrado? Muito bem, sobre vãos de portas e janelas, normalmente se faz uma verga. Você não sabe o que é uma verga? Antônio está na obra e vai responder isso pra gente. Olá, pessoal. Vocês querem saber o que são vergas, não é mesmo? Pois bem, vergas são vigas colocadas sobre o vão de portas para sustentar a alvenaria. Imagine que essa tábua fosse uma viga de concreto. Com o gesso, nós não precisamos dela. O próprio bloco exerce essa função. Veja como se faz. Corte dos blocos em L. O lado que se apoia sobre a alvenaria tem que ter no mínimo 20 centímetros. Repare que o encontro entre os dois blocos sobre a grade da porta deve ocorrer no eixo da grade. E por que a gente tem que deixar os 20 centímetros? Porque, além de norma, isso evita fissuras de canto na alvenaria. As janelas são instaladas da mesma forma que as portas. Agora tem um detalhe. Você lembra quando colocamos blocos em L sobre as grades das portas funcionando como verga? E então, nas janelas isso é feito também na parte de baixo. Não esqueça de deixar 20 centímetros de distância nas laterais. Quando eu falo por aí com os amigos que estamos construindo uma casa de gesso, tem gente que não acredita. E gesso? Se ela resiste a ventanias, chuvas torrenciais, eu não acredito não. Já existe casas construídas com pessoas morando, já. Então eu acho legal. Tanto já como eu já presenciei a construção de uma, né? Aqui próximo em Olinda, eu estava fazendo a minha e um companheiro ao lado estava fazendo os blocos, né? Ele mesmo construía, ele trabalha com construções, ele fazia os tijolos, ia montando, lajeou tudinho, tudo com gesso. Ficou legal. Foi rápido, prático, né? E bem barato. Porque ele fazia, rapidamente secava, já ia montando já e foi rapidinho. Foi muito mais rápido do que eu montar a minha, né? Porque eu gastei 2,5 milhões para fazer uma de alvenaria. Gastei muito mais e realmente não ficou tão boa quanto a dele, né? Ele é tão seguro quanto qualquer outro tipo de material de construção civil. Ele sendo fabricado com especificações técnicas adequadas, um produto que atenda a uma norma, com certeza você está tão segura quanto qualquer outro tipo de alvenaria. Quando as pessoas mudam para uma casa nova,
seja ela própria ou alugada, elas querem dar o seu toque pessoal de acordo com seus conceitos de beleza ou mesmo de acordo com suas necessidades. Eu estou falando de quadros, posters, prateleiras, suporte para TV, armário de cozinha e por aí vai. Tudo isso fica pendurado nas paredes, não é verdade? Portanto, vamos testar agora a força do gesso. Você acha que uma divisória de gesso aguenta uma soneca em família na rede? Sim ou não? Vejamos. O gesso é mais resistente que muita gente pensa, mas como qualquer outro material, existem limites de pressão e carga que um bloco de gesso pode suportar. Muita gente acha que o gesso é frágil porque só conhece as placas que são usadas no teto como forro. Elas não precisam suportar a mesma carga que um bloco de gesso. Por isso, são mais leves e frágeis. Com o bloco de gesso, a coisa é diferente. Você viu na aula 2 os diferentes tipos de blocos, lembra? Vamos revê-los rapidamente. Bloco de gesso S ou Standard. Apresenta cor branca. É o bloco mais comum. Na nossa casa, usamos o Standard maciço de 10 centímetros. Bloco de gesso Hidro, de cor azul claro. É utilizado em áreas úmidas, pois ele é hidrófago, ou seja, repele a água. Ele é recomendado para todas as divisórias de dobragem e de distribuição em áreas molhadas, como banheiro, área de serviço e na cozinha. Bloco de gesso GRG, de cor verde claro. São blocos de gessos especiais, reforçados com vidro, utilizados em paredes que receberão carga ou maior pressão. Bloco de gesso GR-GH, de cor rosa claro. São pré-moldados de gesso, reforçados com fibras de vidro e com aditivos hidrorrepelentes, ou seja, que repelem a água. Estes blocos são os mais robustos e reúnem as qualidades do bloco hidro e do bloco GRG. A casa popular que nós estamos construindo só recebe blocos hidro e blocos standard. Apesar de se recomendar o bloco GRG nas paredes que suportarão cargas, isso não quer dizer que a casa popular não possa ter nada pendurado nas paredes. Basta saber como fixar cada tipo de carga. Em função do peso, as cargas são divididas em 3 categorias: leves, médias e pesadas. Veja como se faz. Fixação de objetos leves, até 15 quilos. Para fixar objetos leves em blocos maciços ou vazados, são usados colchetes e pregos de aço. Desse de pendurar quadro, você só tem que respeitar a seguinte tabela: 1 prego para objetos até 5 quilos, 2 pregos para objetos até 10 quilos, 3 pregos para objetos até 15 quilos. Vamos dar um exemplo. O José está com este quadro que pesa 6 quilos. Vai precisar de 2 pregos para distribuir o peso do quadro. Você fixa os pregos na parede com um martelo, normalmente como se estivesse pregando em uma alvenaria de tijolos e argamassa. Fácil, não é? Agora, se o objeto que vai ser pendurado tiver entre 15 e 30 quilos, ele é considerado de peso médio. Então, você precisará fazer a fixação com buchas clássicas ou buchas autoperfurantes, que necessitam de uma máquina apropriada. Para isso, use uma furadeira, assim como se faz com uma parede de tijolos. Agora, se o objeto pesa mais de 30 quilos, já é considerado pesado. Aí você pode fixá-lo de 2 maneiras. Observe. Fixação transpassante metálica. Vamos fixar os armadores de rede nas divisórias. Para isso, usaremos o ponteiro e a cola de gesso. Depois de marcar o exato local desejado, fure a parede até o outro lado. Fixe o armador no local, depois dê o acabamento com a cola de gesso. Espere secar por 24 horas. Após a secagem completa da cola, a rede já pode ser usada. Você sabe que até 15 quilos, um objeto é considerado leve e pode ser fixado com simples pregos e colchetes metálicos. E sabe também que entre 15 e 30 quilos, o objeto é considerado de peso médio e pode ser fixado com buchas. Se o objeto for pesado, é preciso usar um dos métodos que acabamos de ver. Mas se a partir de 30 quilos o objeto é pesado, qual é o limite de peso que uma divisória aguenta? Veja o que diz o Antônio. Olha, pessoal,
O limite de carga para uma divisória de gesso é tão incerto quanto para uma parede de alvenaria clássica. E uma prova disso eu vou dar agora. Chega aí, pessoal. Isso, vamos sentar aí na rede. Juntos, nós temos aproximadamente 240 quilos. E como você vê, a parede suporta com segurança. Vamos lá, pessoal. Tá impressionado? Eu mesmo fiquei quando vi pela primeira vez o teste da rede. O que você deve usar é o bom senso e respeitar as tabelas de peso, além de fazer a instalação bem feita, firme. Fixar um objeto de maneira inadequada é muito grave. Você pode pôr em risco até a vida de uma pessoa. Já pensou um armário despencando? Um suporte de TV caindo na cabeça de alguém? Nem pensar. Por isso, ao fixar objetos pesados nas divisórias de gesso, não tenha pressa e faça a coisa certa, com muito capricho. Pois é, pessoal. Caprichar é importante mesmo. A outra forma de fixar objetos pesados é usando buchas. Cada bucha suporta um certo limite de peso por ponto instalado. Essa informação está na embalagem do produto. Com a experiência, você vai saber o tipo de bucha adequada para cada caso. Nós vamos instalar um suporte metálico para a televisão. Uma TV de 20 polegadas é um objeto pesado, não é? Mesmo assim, vamos instalar o suporte com simples buchas. É importante avaliar cada caso e distribuir a carga com bom senso. Mesmo que o objeto seja pequeno, considere sempre o seu peso. Estamos de volta com mais informações para você. A partir de agora, vamos tratar de luz e água, pois sem elas uma casa não fica completa. Instalações elétricas. Hoje vamos fazer um serãozinho para mostrar a vocês como se faz a instalação elétrica desta casa. Bem, pessoal, a parte elétrica é feita antes do acabamento, pois teremos que cortar as paredes e depois arrematá-las com a cola de gesso. Então vamos ver como se instala um eletroduto. Fala aí pro pessoal, João. Isto é um eletroduto flexível, por onde passam os fios elétricos. A gente vai cortar a parede e embutir o eletroduto. Isso só deve ser feito após a completa secagem das juntas e ligações das divisórias, o que ocorre após 24 horas aproximadamente. Primeiro, faça como ele. Equipe-se com o seu EPI, equipamento de proteção individual. Capacete, óculos, máscara e luvas. Os cortes nas paredes devem ser feitos com máquinas ou manualmente. A grande vantagem da máquina é o seu corte preciso. Ela permite que você regule de forma adequada a espessura do corte na parede. Para você saber onde vai cortar, consulte o projeto da casa. Nele estão marcados por onde passam os eletrodutos na parede. Então, vamos lá? Instalações de eletrodutos através de corte. Com a trena, a régua e o lápis, meça e faça a marcação do local a ser cortado. Pronto! O eletroduto vai passar nessa marca que acabamos de fazer. Para saber a profundidade do corte, você mede o diâmetro do tubo e acrescenta no mínimo mais 4 milímetros para o acabamento com cola. Por exemplo, este tubo mede aproximadamente 2,5 cm. Com mais 4 milímetros, ele vai a 2,9 centímetros, praticamente 3 centímetros. Pronto, agora é só fazer o corte seguindo a marcação. Segure firme a máquina nesta posição e inicie o corte. Lembre-se de usar o seu EPI para evitar acidentes e conservar a sua saúde. Muito bom! Vamos fazer agora um corte para instalar uma caixa de embutir. Também deve ser feito com a máquina. O Nildo já fez a marcação. Agora é só cortar. A profundidade desse corte é a mesma profundidade da caixa. Depois de instalada, ela deverá ficar rente à parede.
Depois de cortar as paredes, a gente já pode encaixar os eletrodutos. Acompanhe como se faz. Coloque o eletroduto no vão da parede e fixe-o com alguma ferramenta ou apoio. Com a cola de gesso já preparada, vá enchendo o vão até o nível da parede. Faça isso em toda a extensão do corte. As normas da ABNT recomendam alguns cuidados na instalação dos eletrodutos. Embutir em traçado oblíquo não é recomendado. Embutir na horizontal não é recomendado acima e abaixo das aberturas. Até agora nós falamos de instalações elétricas. Daqui para frente, vamos ver as instalações hidráulicas da casa. Instalações hidráulicas. Aqui não tem novidade. Da mesma forma que você marcou e cortou as divisórias por onde passaram os eletrodutos, você marcará e cortará o ponto onde vão passar os canos do sistema hidráulico da casa. Nesta parede, o corte já foi feito e o Nildo vai instalar o cano. Acompanhe. Como você vê, o acabamento também é feito com a cola de gesso. O projeto da casa traz os pontos exatos onde devem ser instalados os canos. É só marcar corretamente e cortar com cuidado. Tanto para as instalações elétricas quanto para as instalações hidráulicas, o processo é o mesmo. Medir, marcar, cortar, embutir e dar o acabamento com a cola. É preciso estar atento nesta hora para não marcar errado. Se tiver alguma dúvida quanto ao posicionamento de um cano ou eletroduto, é melhor resolver enquanto se está na marcação. Depois a bronca é maior. Por hoje já chega, né, pessoal? Vimos várias técnicas aplicadas em diferentes necessidades. Tudo isso que vimos hoje é feito antes da fase de acabamento, que iniciaremos em breve. Vamos refrescar a memória com a nossa revisão. Revisão. Na aula de hoje, executamos as vergas sobre os vãos de portas para evitar fissuras de canto. Prosseguimos com a fixação de objetos nas paredes de gesso. De acordo com o peso de cada objeto, vimos que eles são divididos entre leves, até 5 kg, médios, entre 5 e 30 kg, e pesados, 30 kg ou mais. Vimos que os objetos leves se fixam com colchetes e pregos de aço. Para os médios, buchas clássicas ou de autoperfuração. E os pesados, com a fixação transpassante metálica ou através de buchas apropriadas. Na sequência, aprendemos a marcar e cortar as paredes para o embutimento dos eletrodutos. Você acompanhou como se encaixam os eletrodutos e como se dá o acabamento com a cola de gesso. Por fim, mostramos que a instalação hidráulica é muito semelhante à instalação elétrica, no que diz respeito à marcação, corte das paredes e embutimento dos canos. Valeu, turma! Na próxima aula veremos como se faz a última fiada de blocos para chegarmos à cobertura. Aprenderemos a instalar a estrutura de madeira do telhado e, por fim, a colocar as telhas.